Nós te exaltamos, ó Deus. Oh, Pai. Estamos diante de Ti, Senhor, com corações alegres de podermos nos reunir em Teu nome, ó Pai. É uma honra, é um privilégio podemos adorar o Senhor nessa noite. Queremos te agradecer por tudo, pelos nossos irmãos, por aqueles que já chegaram, aqueles que estão a caminho. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por este momento precioso que temos de cultuar, Senhor. Tudo que em nós bendiga o Teu santo nome, ó Deus. Cada gesto, cada movimento, os nossos pensamentos, os nossos lábios bendigam o Teu santo nome nesta noite. Oh, Pai. Está preparada a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Agora somos dois e três ou mais. Então, meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E agora, pra sempre, Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Adora o Senhor essa noite. Adora, Senhor, renda e graças. Renda aí a sua adoração. Nós rejeitamos toda distração. Nós queremos estar conectados com o Senhor, atentos à tua presença, com intencionalidade. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Queremos sentir a tua presença nessa noite. Santo, 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 santo. Nada mais importa. Nós queremos o Senhor. Queremos o Senhor. Santo, santo, santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro ponto. Não há outro ponto. Não há outro ponto. Não há outro ponto. Jesus, só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro, não há
Você vai escolher um irmão agora. Você vai orar pelo seu irmão nessa noite, amém? Amém, igreja? Então, todos aqui, glória a Deus. Então, escolha o irmão nessa noite. Ore pelo seu irmão agora. Profetiza sobre a vida dele. Decrete, faça decretos. Declare palavras de vitória sobre o seu irmão nessa noite, amém? Vamos fazer com que essa atmosfera mude e seja uma atmosfera única de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Eu quero ouvir a voz dos irmãos agora, profetizando, orando, abençoando. Vamos encher este lugar com a nossa voz, com os nossos decretos, com a nossa adoração. Oh Deus, nós queremos abençoar os nossos irmãos nessa noite. Nós declaramos vida, declaramos unção, declaramos o poder de Deus, a vitória do Senhor sobre cada causa aqui nessa noite, cada dificuldade, aquilo que tem deixado os teus filhos preocupados. Nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é quem cuida do nosso futuro, do nosso amanhã. O Senhor cuida da nossa casa. O Senhor cuida dos nossos negócios. O Senhor cuida dos nossos filhos. O Senhor cuida do nosso emprego. É o Senhor quem cuida de nós. Portanto, ó Deus, nós pegamos agora aquilo que nos preocupa e lançamos sobre o Senhor. Nós te entregamos agora. Está em tuas mãos, ó Pai. O nosso futuro pertence ao Senhor. Nada irá nos distrair. Nós temos um alvo, nós temos uma palavra e nós iremos caminhar debaixo dessa palavra. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós queremos te adorar, ó Deus, nessa noite. Que nada nos distraia, nada nos preocupe, nada nos entristeça, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é quem cuida da nossa casa, o Senhor é quem cuida da nossa família, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor. Aleluias. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença
tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aí que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia eu vou agora pra mim mais frio. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia eu vou agora vale mais que atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia como agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia como agora, um dia como agora vale mais que mil. Mais uma vez eu quero mão, atraído pela tua presença. Atraído pela tua presença, não me deixe sem a tua presença, sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Oh, Jesus, queremos mais e mais e mais e mais de ti. Mais de ti, Senhor. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração ficou até que descobriu que um dia como agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração ficou até que descobriu que um dia como agora, um dia como agora vale mais que vai mais que aleluia. Essa
Essa voz atraiu vocês também? Atraídos pela presença, amém? Aleluia. Aleluia. E nós temos percebido que quanto mais nós temos essa consciência da presença de Deus, mais o nível vai subindo, não é verdade? Mais nós vamos avançando, subindo, e subindo, e subindo para mais perto. Quando ela fala, tentei me esconder por medo de morrer, por medo de não viver, o povo de Israel fez isso, né? Falou, não, Moisés, vai você, porque tem muito fogo, muito trovão lá, nós vamos morrer. Vai você. Mas nós não temos medo, nós vamos entrar na nuvem, amém? Quanto mais, melhor. Queremos mais do Senhor. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, nascendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. É como essa noite. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no caminho para vivermos algo novo, amém? Amém? Vocês querem viver algo novo de verdade ou só queremos viver algo novo, amém? Novidade de vida, coisas novas vindo da parte do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Vamos aos avisos essa noite. 2023, ano da construção. Nós estamos em uma grande obra e não vamos parar. Amém? Nós vamos avançando, avançando, avançando até completar. Não vamos parar. Maio, a palavra é coerência. Pela primeira palavra, você já viu que o mês vai ser muito bom para a gente aprender, não é verdade? Eu falei, meu Deus, mandei mensagem para aquele que estava aqui. Que palavra! Glória a Deus! Ou muda. Ou cresce. Ou avança. Não tem meio termo. Poderoso. Vamos aprender muito durante esse mês. Domingo é inegociável e é uma honra, uma alegria estarmos aqui presentes, cultuando com os irmãos. Então, que essa verdade seja forte dentro de você. Que domingo é dia de estarmos reunidos aqui. É o melhor dia da semana. Dia de estarmos reunidos como igreja. Terça do jejum pelo retorno. Nós temos jejuado pelos pré-crentes. E eu tenho visto a diferença e tenho certeza que os irmãos também. Então, não vamos parar. Coloca um lembrete no celular. O meu tem lembrete. Segunda-feira toca, amanhã de jejum. Então, coloca o lembrete, mas não deixe de fazer. Toda terça, jejum pelo retorno. Hombridade, todas as terças-feiras, às 19h30, ao vivo pelo Zoom. Não percam. Sejam todos presentes, participem, aprendam aquilo que Deus tem trazido ao coração dos homens. Eu tenho certeza que tem sido poderoso. Amém? Mulheres iluminadas pela palavra todas as quartas-feiras. E eu posso dizer que tem sido bênção, tem sido um momento de conforto, confronto, aprendizado, alegria, comunhão, união. É uma bênção. Então, se você ainda não participa, esteja conosco também todas as quartas-feiras, 19h30 pelo Zoom. E domingo no sítio, no dia 28 de maio, às 9 horas, estaremos lá, meu irmão Marco. Já está tudo pronto, só a gente chegar, tá? Então, se programem para estar conosco todos reunidos no dia 28, no sítio, lá em Pedro Leopoldo, com o nosso irmão Marco. Amém? Amém. Nós vamos ministrar mais um pedacinho da última canção. Enquanto isso, os irmãos têm a liberdade de ofertar e dizimar ao Senhor como honra e gratidão ao Senhor. Amém? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Aleluia, igreja. Boa noite, Pai. Amém. Todo mundo com o estômago cheio, porque foi na casa da mamãe, né? Foi aquele almoço de domingo. Por isso que as carinhas estão assim, né? Pescando e tal. Mas eu também fui no almoço de domingo, tá, gente? Então, assim, vamos lá. Vamos acordar. Eu queria orar pelas mulheres, né? Pelas mães. E que você viesse aqui à frente para orar com você. Olha, ser mãe, tem muita gente que fala que é glamuroso, que é lindo, que nasce uma mulher, nasce um filho, nasce uma mãe. Eu já estou ouvindo, Mas olha, eu creio que vocês vão concordar, né? Se discordar também está tudo certo, complementa. Mas ser mãe é um negócio assim, de estar na sala de aula todos os dias. Não é? Aqui tem de 3, tem de 5, tem de 30. Vera foi na nossa frente. 30. E vocês que estão com os 30, sabem que todo dia tem uma novidade, né? Então ser mãe, né, e ser uma profeta no destino dos filhos é estar permanentemente ouvindo a Deus e sendo guiada pelo Espírito. Do contrário, cada fase deles, a gente tem um medo diferente, né? Troca o medo. E eu lembro que quando o meu nasceu, o meu que é pequeno, mas já está, né, quase ali no 90, amém? Gente, ele quer chegar no 90 e 92, só na base da oração. Vai! Então, quando ele ia mudando de fase, oh meu Deus, o que eu faço? Eu preciso ser uma mãe nova para esse download novo, aqui, essa versão nova, né, que surge. E às vezes a gente erra olhando para dentro e falando, não sei lidar com isso. Não importa se você não sabe lidar com isso, o Senhor sabe lidar. Amém. Eu queria te dar essa palavra, ela é para mim, é para você, para cada um de nós que, às vezes, não sendo mãe, somos influências sobre as pessoas que estão em volta da gente, né? Somos, às vezes, mães espirituais também. Então, se tem uma coisa que faz com que a gente seja rápida do ponto de vista emocional para dizer a verdade para os nossos filhos, é estar na sala do trono e ouvir o que Deus tem a dizer sobre eles. Estava ali na porta compartilhando com as meninas. O que a gente pensa sobre as pessoas, sobre os nossos filhos, a gente já sabe. Tem hora que é fácil, tem hora que é difícil. Mas o que Deus pensa é vida, é transformação, é poder, é propósito, é impacto, é boa nova, né? Então que nós, nessa noite, possamos estar nesse lugar, entender que nós estamos permanentemente nesse lugar, que nós somos profetas na vida deles. Eu queria te encorajar a fazer algo que a gente está fazendo lá em casa. Às vezes as coisas não estão rompendo de alguma forma na vida ali, do Samuel, ou de Carol. O que a gente faz? A gente vai orar. Às vezes não está rompendo lá, vamos orar e vamos jejuar. Porque alguma coisa precisa mudar aqui para romper lá fora, né? Então, seu filho, você pensa assim, eu não vou botar minha criança para jejuar. Você pode botar sua criança para orar com você. E outra coisa, qualquer um, pequenininho, grandão, pode fluir no Espírito, pode profetizar, pode falar em línguas. Não seja você a pessoa que não está enxergando isso nos seus filhos. O Senhor enxerga que que deles vem o perfeito louvor, que deles tem ali vários dons. Então, tira o peso de cima de você, deixa ele aqui, traz o jugo do Senhor que é leve e suave, começa a impor as mãos, começa a orar, começa a encher, porque vai transbordar. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá.
Você não é mãe, mas você teve uma mãe. A sua gratidão, né, continua. Pai querido, nós te agradecemos por essas mulheres aqui que representam, Senhor, a todas. Nós te agradecemos porque no caminho, Senhor, elas têm aprendido com você, têm ouvido de você, têm temido, Senhor, o teu nome e têm andado, Senhor, nesse caminho de ensinar o temor do Senhor. Eu oro para que essas mulheres sejam cheias do teu Espírito de maneira tão transbordante, tão poderosa, tão intensa, que, Senhor, ali, ao estarem com os filhos, ao estarem ali com eles orando, que, Senhor, o teu Espírito Santo nos envolva a todos, e eles possam transbordar, profetizar, salmodiar, enxergar os teus sonhos, enxergar o futuro, que elas tenham visões. Nós liberamos essa palavra agora em nome de Jesus. Que elas tenham visões sobre os seus filhos e que alinhem. Nós oramos agora que as nossas bocas estejam alinhadas com as visões de futuro que o Senhor nos der. Nós oramos, Senhor, abençoamos e recebemos a tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deixa o Senhor falar em sonho, na palavra, com visões de verdade, né? Sejam internas, sejam como se fosse a gente se vendo. O Senhor quer compartilhar o futuro, para que você seja essa profeta na vida deles. Amém? Amém. Deus abençoe. As crianças vão subir? Cadê Mari? Crianças vão subir hoje? Então vamos orar pelas nossas crianças. Esse é o momento delas. Todas elas já abraçaram as mães, já deram. Vem, Chelsea. Vem, Patinha. Vem. Gente, olha. Essa princesa. Igual a tia, tá vendo? Cheia de... Eu roubei pra mim. Toda cheia de coisas bonitas nela, gente. Mas essas coisas bonitas não são tão bonitas quanto ela é mais linda. Vamos orar pelas nossas crianças. Deus Pai, nós te agradecemos pelo teu amor para com elas. Te agradecemos pelos teus sonhos, pelas tuas visões para com eles. Senhor, que eles sejam cheios do teu Espírito. Fluam, profetizem, cantem, adorem, tenham sonhos, que sejam, Senhor, chamas em suas casas, poderosas da tua presença, que onde forem, possam abrir suas bocas, e as pessoas percebam a presença do Senhor na vida deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Aqui, quem que vai levar, Chelsea? Vai lá, Chelsea, corre. Isso aí, pronto. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Aleluia. Irmãos, a gente tem uma palavra desafiadora para o mês de maio, que é a palavra coerência. Coerência. Eu queria que vocês pudessem entender que quando Deus nos deu essa palavra, vamos ver se dá para... Acho que vai pegar... Baixa um pouco mais isso. Depois do 5G, qualquer transmissão que a gente faz agora está complicada, né? Bom, se não conseguir, eu pego outro aqui. Vou pegar. Vamos ver se dá. Aumenta só um pouquinho, se segurar agora, vamos lá. Bom, a gente está estudando sobre coerência e a palavra que Deus trouxe para nós foi em 1 João 2,6: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Irmãos, andar como Jesus andou, para nós não é uma questão de opção. A gente não tem uma escolha. Eu vou ver se eu faço, eu vou escolher ou não vou.
vou andar ou não vou. Nós não temos essa opção. E a gente precisa entender que o foco daquilo que Deus tem para a gente é de fato nós andarmos como Jesus andou. Não vai dar não, vou com o microfone. Som, bom, vamos por aqui. Então, andarmos como Jesus andou é para nós um chamativo, um chamamento que nós temos. E é interessante que na semana passada nós vimos sobre essa realidade que a palavra nos conclama. A Bíblia fala que nós temos a natureza de Deus. O Salmo de número 8 fala que nós somos feitos um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra nós fomos coroados. A Bíblia fala que Deus compartilhou com a gente a sua natureza divina. Nós temos participação na natureza que Deus nos tem dado. Vimos também que a Bíblia diz que nós temos parte nas preciosas promessas de Deus. Irmãos, existe da parte de Deus um investimento muito grande, e por outro lado Deus pede para que haja para nós uma coerência. E a gente viu algo muito interessante na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, porque havia nos Coríntios pessoas que estavam fracas, elas estavam doentes e elas estavam morrendo prematuramente, porque elas estavam pecando deliberadamente, achando que não havia problema algum em pecar deliberadamente. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele tem um sentimento no seu coração, é que não havia encontrado arrependimento nas suas vidas. Eu queria ler com vocês agora 2 Coríntios, capítulo de número 12. Abra comigo sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 20. Segundo Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 20 e 21, diz assim: Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade e da libertinagem que vocês praticaram. Quando a gente começa a enxergar e ver o livro de Corinto e a mensagem que Paulo deixa, por que muitos estão fracos, por que muitos morrem prematuramente e por que alguns estão doentes? Porque o final do verso de número 21, o verso de número, final não, né? O verso de 21 diz assim para a gente: quando eu for visitá-los, meu Deus, me humilhe e eu lamente, né? Ele fala sobre um lamento, mas ele diz assim: por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram. O problema é que quando a gente é chamado a viver uma vida de coerência, construirmos o melhor ano da nossa vida, nós temos que ser coerente com aquilo que a Bíblia diz. Se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como Cristo andou, e isso requer de nós uma determinada coerência. Quando falamos sobre coerência, nós estamos falando de uma vida baseada numa aliança que nós fizemos com o nosso Deus. Irmãos, é uma via de mão dupla. Assim como Deus se torna o nosso Senhor, nós nos tornamos também os seus filhos. E nessa noite, na segunda semana sobre coerência, eu queria trazer para a gente uma ilustração para que vocês pudessem ver e entender. E eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. E nesse vídeo, é o vídeo que fala de um homem chamado Justin, casado com uma mulher chamada Angela. E eles estão indo agora para um restaurante e eles vão participar de um jantar. Pode soltar, João, por favor. So they taught you how to build an app? Yes. I actually did not also hold the City Army House. No, I really did. I can totally check this out. Have you done it before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Well, okay, but I'm sure I've never been before.
Yeah, no, yeah. Oh my God, just one second. I'm really sorry. We're fine, sir. So, you know what? I think I would like to have that same. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorite. And can you ready? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin. All medium rare, please. That is a great choice. I will get those right out to you. Hey, that's a lot of food. I'm not just ordering for what, you know. Wait, are you telling me that we're unexpected? Yeah, and he'll be here soon. It's a boy? Oh my god. Yeah. Oh my gosh, okay, this is gonna be There he is now. great. Hi. Oh, bonjour. So nice. I ordered for you. Thank you. So, I'm sorry, did you know? Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Can I ask you where was it? Did I tell you that time? No! I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem. Okay, who are you? Honey, stop, you're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been in this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe, sorry I'm late. Can I miss anything? Okay, seriously? Hey, you take your hand off her. What is going on? Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Listen, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite. Is there anyone else hanging with that? Today? Is there a problem? Okay, Billy the waiter? No, Dennis, no. I seriously don't. Good, who are we with? Okay, it's Angela, look. These guys need to go. We can talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me. I'm sorry. Yeah, I'm still in this restaurant. Well, thank you guys. The Senate is a lot of fun. So, do you have a boyfriend? Ok. Essa é a história de um casal, de um homem chamado Justin com uma mulher chamada Angela. E a Angela chama o Justin para eles irem a um restaurante e ela quer ter uma noite agradável com o seu marido. E ela chama também o seu ex-namorado de escola e alguns outros namorados que ela teve. E aí eu queria, para a gente poder entrar no tema de coerência de hoje, buscar algumas coisas que a gente viu nessa história, que eu acho que nos ajudam a entender um pouquinho melhor. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou defender o ponto de vista da Angela, que ela é casada com o Justin, mas ela quer ter ao seu redor os seus melhores ex-namorados, né, que estão ali. Interessante que ela faz algumas perguntas. Primeiro, ela fala assim:
você não sabe, Justin, que você é o meu favorito? Então, o marido dela era o favorito. Ela gostava mais do marido dela do que gostava de todos os outros namorados. Na cabeça da Ângela, ela está pensando assim: eu gosto mais de você, então qual que é o problema se eu passar um pouco de tempo com os demais, sendo que você é o meu marido, que eu passo a maior parte do tempo com você. E aí então, na cabeça dela, a defesa é exatamente ela. Ela tem uma motivação, ela diz: olha, você é o meu preferido, eu passo 90% do tempo com você, eu gosto de você mais do que todos os outros e eu não vejo problema algum em, mesmo sendo casada com vocês, ter uma noite agradável de jantar no meu restaurante favorito. Vocês irem dizendo: eu nunca vim aqui, não, mas é o nosso restaurante favorito. Chegaram as outras 3 pessoas e o argumento dela é o seguinte: eu os conheço há mais tempo do que eu conheço você. Então ela fez o pedido, não sei se vocês notaram ali no cardápio, que ela tinha pedido um prato para todo mundo, um tamanho médio, tanto que seu marido falou: você pediu comida demais. Não, ela havia pedido um prato para cada uma daquelas pessoas que ela conhecia muito bem, né? E aí, na cabeça da Ângela, o problema do Justin é que tudo aquilo que ele tinha que fazer era compartilhá-la, de vez em quando, com alguns dos outros homens. Esse é o pensamento dela. Qual que é o problema, sendo que eu passo 90% do tempo com você, a gente está mais junto com você o tempo inteiro, e se eu pedir só 10% para eu passar com os outros homens, eu fico 90% do tempo com você, né? E aí ela faz uma pergunta para ele muito interessante: por que você está tão chateado? Você acha que as coisas acontecem, são só sobre você? Por que é que você está ofendido? Essa é a visão da Ângela sobre o casamento, né? Parece que ela nunca foi informada sobre algumas coisas básicas do casamento. A primeira delas é que a partir do momento que, quando você entra em aliança com uma outra pessoa e vai em direção, né, ao casamento, você está dizendo não para todas as outras mulheres, o homem está dizendo não para todas as outras mulheres, a mulher está dizendo não para todos os outros homens, e assim então é que a coisa precisa caminhar. Mas é engraçado que nós temos um casamento em que uma pessoa entrou pensando uma coisa e outra pessoa entrou pensando outra coisa completamente diferente. Por isso que na cabeça da Ângela não tem problema algum para ela viver aquilo. Na cabeça do Justin, ele entende que o casamento é uma aliança que ele faz com ela, deixando todas as outras de lado. Como é que pode haver conciliação num casamento em que a aliança para eles, ou o casamento, é bem diferente? Para um é uma coisa, para outra é outra coisa. A gente entende que isso não pode dar certo. Embora a visão dessa mulher pareça até divertida e traz benefícios para ela, e é bem prática, ela teria uma ótima vida em casa e ainda desfrutaria de todos os benefícios com as pessoas com as quais ela queria ter relacionamento. Só que essa visão dela, ela viola aquele princípio básico da aliança do matrimônio. A Bíblia diz que o casamento é algo santo, que é algo sagrado. E isso precisava ser conversado e está muito forte para ela. Ela deveria ter a consciência que ela estava dizendo adeus a todos os outros relacionamentos com todos os outros homens na face da terra. Ela, ao se casar, ela termina todo o relacionamento com os namorados antigos. Não vai haver nenhum novo daqui mais para diante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você reagiria se você fosse se casar com uma pessoa e essa pessoa colocasse para você os mesmos pré-requisitos da Ângela? Você casaria com essa pessoa? Falou: eu vou casar com você, vou passar a maior parte do tempo com você, mas eu quero, a partir desse momento, te dizer que 10% do tempo eu vou encontrar, né? Se for uma mulher com os meus ex-namorados, eu quero bater um papo com eles, a gente quer rir. Se for um homem com as minhas ex-namoradas, a gente quer relembrar alguns tempos que a gente passou, mas eu te prefiro mais do que todos os outros. Fique tranquilo quanto a isso. Alguém aqui em sã consciência entraria num relacionamento assim? Eu acho que não, né? Se a pessoa com quem você está planejando casar dissesse uma coisa dessa para você,
você não seguiria adiante, né? Você falaria de jeito nenhum. E a resposta é simples. Sabe por quê? Você não quer fazer uma aliança com termos diferentes, em que você se devota 100% a uma pessoa e a pessoa se devota somente 90% do tempo a você. Ninguém quer fazer uma aliança com bases diferentes. Isso não pode acontecer. Mas eu queria, falando sobre coerência, que é o nosso tema de hoje, usar essa ilustração que fica gravado na nossa memória para trazer algumas coisas sobre a palavra do mês, que é coerência. A Bíblia diz que nós temos um relacionamento com Cristo. A Bíblia nos chama de igreja como a noiva e chama a Jesus de um noivo. E para a gente trabalhar sobre coerência, a palavra do mês, se nós devemos andar como Jesus andou, eu quero fazer para nós uma pergunta: como tem sido o seu comportamento para com Jesus, o seu Senhor? Será que também a gente quer gastar a maior parte do tempo com Cristo, mas a gente quer separar um outro tempo para também gastar tempo com algumas coisas que não são lícitas para alguém hoje casado com outra pessoa fazer? Será que a gente quer pedir, Jesus, dá licença, mas agora é o momento que eu tenho que ir para o meu pecado. Agora é o momento que eu preciso, de fato, enfrentar as coisas que eu quero. É o meu momento de prazer. E a gente ainda vira para Deus e diz assim: Deus, eu não tenho direito de ficar chateado. Na cabeça da Ângela, ela estava dizendo para o seu noivo: por que você é tão egoísta? Por que você acha que as coisas são só sobre você? Será que nós estamos dizendo ou agindo com coerência para quem nós somos com Deus? Ou a gente ainda está querendo pedir licença para Deus para a gente ter o nosso momento também de prazer, aprazível, agradável, aquilo que faz massagem no nosso ego? A nossa alma clama por determinadas coisas que a gente ainda está dizendo: ah, eu quero também passar por isso, eu quero experimentar todas essas coisas. A figura do casamento, ela fala sobre o relacionamento de Cristo e a igreja. Abra comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso de número 31. A gente vai aprender, irmãos, que na palavra coerência que Deus tem trazido para nós, Deus está nos puxando para um nível maior. Nós vamos ver aqui que a Bíblia fala algumas coisas sérias acerca de nós não honrarmos a aliança, o compromisso que nós fizemos com Deus. A partir do momento que nós assumimos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entramos num casamento. E a partir do momento que estamos casados, nós começarmos a flertarmos com outra pessoa, a Bíblia dá um nome para isso. Agora olha só, Efésios 5, 31 e 32, a Bíblia diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. A Bíblia utiliza a figura do casamento, mas muito mais para expressar o relacionamento que nós temos com a igreja. Se a Bíblia está dizendo que um homem, quando vai se casar com uma mulher, eles têm que estar na mesma aliança, eles têm que estar de comum acordo, porque senão, quando os dois entram no casamento, se isso não for acertado, a cabeça de um vai tender para um lado, a cabeça do outro vai tender para o outro, e eles não vão continuar andando na mesma caminhada, na mesma direção, porque na cabeça de um, não, a aliança eu posso sair com outras, eu posso sair com outros, não tem problema algum, e etc e tal. Isso nunca vai dar certo. Mas a Bíblia começa dizendo o texto que nós lemos: o homem deixará pai e mãe. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós também estamos renunciando a tudo mais desse mundo. Nós estamos renunciando a todas as outras coisas. Nós estamos dizendo não ao pecado, nós estamos dizendo não à carne, nós estamos dizendo não à vontade da nossa alma. E tem que ficar claro, mas a Bíblia diz, eu não estou falando ao homem deixar o pai e mãe, mas eu estou falando do mistério de Cristo e da sua igreja. Desde o começo, Deus estabeleceu aliança de casamento para ilustrar o nosso relacionamento com Jesus. Jesus representa o noivo e a igreja a noiva. E aí fica uma pergunta, né? Por que é que nós acobertamos e até encorajamos comportamentos, como vimos da Ângela aqui no texto? Por que nós, às vezes, ficamos vivendo uma vida dessa forma? Existe um perigo, irmãos.
de nós entrarmos nisso. Começamos no domingo passado. Qual que é o problema de deliberadamente caminharmos na desobediência? O primeiro texto que nós lemos, Paulo diz: vocês não se arrependeram do pecado sexual que vocês estavam cometendo. Ou seja, vocês querem caminhar com Cristo, mas querem continuar também na imoralidade sexual, querem fazer algo que não é lícito para quem é casado com outra pessoa. E aí então a Bíblia está nos alertando, irmãos, é chegado o momento de sermos coerentes com os nossos atos, as nossas ações, com aquilo que nós entendemos, que nós cremos. Se nós somos de Cristo, nós não podemos olhar para mais ninguém fora de Cristo. E é interessante que quando a Bíblia fala sobre esse relacionamento nosso para com a igreja, a Bíblia traz alguns termos e a gente precisa entender isso. Vá comigo agora para Tiago, capítulo de número 4. Verso de número 3. Tiago, capítulo 4, o verso de número 3. A Bíblia diz assim, olha, Tiago 4, 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha o que diz o verso de número 5, é uma palavra forte. A palavra diz assim: adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, Tiago começa a trazer para a gente um entendimento, porque o verso de número 3 diz assim: vocês pedem as coisas e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês estão querendo gastar isso nos seus prazeres. E Tiago usa uma palavra muito forte. Ele está chamando aqui a igreja, os irmãos, de adúlteros. Porque ele diz o seguinte: se você é casado com Cristo, ele diz aqui, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Cristo. Como é que você pode se devotar a Cristo, mas se devotar ao pecado? Como é que você diz que pertence a Cristo, mas está entrando em uma outra aliança que não diz respeito? Como você quer que Deus te abençoe e declara fidelidade a Deus, se você está dormindo com o pecado, flertando com o pecado, namorando com o pecado, se você está entrando por um lugar que não é digno de entrar, fazendo coisas que não deve fazer? E como é que você quer que Deus te abençoe? Tiago usa uma palavra muito forte aqui, ele usa a palavra adúlteros, porque ele diz: vocês estão querendo ser amigos do mundo e amigos de Deus. Nós já comentamos e falamos aqui, irmãos, quem quer agradar o mundo desagrada a Deus. Ou nós somos então do mundo, ou nós somos de Deus. Não dá para a gente ser dos dois ao mesmo tempo. Ninguém é marido de duas esposas, até porque a nossa lei hoje proíbe isso, é chamado de bigamia, e a pessoa não pode viver dessa forma. Agora, olhe comigo o verso de número 5. Diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem... O que está escrito na sua versão aí? Minha versão diz fortes ciúmes. Irmãos, Deus não está aqui para nos dividir com quem quer que seja. A gente viu aquele homem ali, sua mulher sentada em frente a ele. Chega um ex-namorado e olha para ela e ele fala: o que está acontecendo? Chega outro do lado, do terceiro chega e dá um beijo na boca da mulher dele. Ele se levanta e fala: você está fazendo uma brincadeira comigo? Isso é uma pegadinha. Mas às vezes, irmãos, é esse comportamento que nós temos quando nós não somos coerentes com a fé que nós proclamamos, quando nós estamos barganhando a nossa vida, buscando satisfação própria, querendo uma satisfação própria que muitas vezes pode vir do pecado. E achamos que Deus não tem problema, não. A Bíblia diz que Ele tem fortes ciúmes. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você era pecador, vendido no mercado de escravos e foi comprado por Cristo Jesus. Você pertence a Ele. Ele pagou um preço por você e Ele não abre mão. Ele quer a exclusividade sua.
O texto fala para a gente muito claro: quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E ele diz assim: vocês acham que é sem razão, porque a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em vós tem fortes ciúmes. Fortes ciúmes. Deus não quer te dividir com ninguém. Mas às vezes nós temos a reação da mulher, da esposa, da Ângela. Ela acha que não tem problema. Por isso que não dá para duas pessoas entrarem em uma aliança, sendo que na cabeça de uma aliança é uma coisa e na cabeça do outro a aliança é outra. Nunca vão convergir para o mesmo termo. E a mulher sai dali então chateada, porque o seu marido havia estragado uma noite prazerosa que ela teria na companhia de todos os seus amigos. Já havia pedido o prato preferido de cada um, porque ela conhecia muito bem o gosto de cada uma daquelas pessoas. E a gente olha para uma cena dessa, a gente diz: isso é um absurdo, isso é uma loucura, esse tipo de coisa não podia estar acontecendo. Mas quando nós estabelecemos esse padrão para Deus, nós achamos isso plenamente perfeitos. Nós achamos que não tem problema. Nós queremos fazer as coisas porque o mundo nos força a fazer isso. Namore, beije, prove a bebida, prove a droga, prove o cigarro, faça sexo, durma com ele, e essas coisas vão não tendo problema algum. Isso não tem problema, isso não tem problema, você pode fazer, Deus te perdoa. E as pessoas começam a ignorar, a inventar um monte de coisa. Deus não quer dividir você com a droga, Deus não quer dividir você com a prostituição, Deus não quer dividir você com ninguém, nem com nada. Você é uma propriedade exclusiva dele, ao ponto de a Bíblia dizer que ele tem ciúmes de você. E chega um momento, irmãos, da gente levantar o nível e a gente entender que ou nós nos entregamos plenamente ao Senhor, ou a gente está vivendo uma mentira, nos enganando a nós mesmos. Podemos até participar da igreja, achar muito bacana, mas isso não nos dá de forma alguma garantia. É a nossa conduta, o nosso dia a dia que de fato faz aquilo que nós somos. Continuando ainda em Tiago, capítulo de número 4, olha o verso de número 8. Tiago 4, verso de número 8 agora. Diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Se nós somos um cristão e a nossa lealdade está dividida entre Deus e o mundo, há uma palavra forte que a Bíblia diz, nos chama de adúltero, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós queremos nos relacionar, seja com o ídolo, com a idolatria, com alguma coisa que o mundo dá, satisfação da nossa carne, aquilo que nós entendemos que é pecado, nós estamos cometendo aos olhos de Deus adultério. Palavra forte que a gente não utiliza no nosso meio, mas a gente precisa ser coerentes. Ou nós somos cristãos e levamos isso a sério, ou então nós estamos brincando com a pessoa errada. E eu não quero trair o meu Deus de forma alguma, não quero trair a sua confiança, não quero trair o depósito que Ele colocou em mim, as suas promessas. Ele disse que eu sou uma nova criatura, Ele perdoou os meus pecados, Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, e hoje eu sou uma nova criação. E como é que eu vou então deixar uma incoerência grande dessa acontecendo na minha vida? A gente vê um monte de cristão dizendo um monte de coisa, fazendo um outro monte de coisa. E na cabeça de todo mundo tá bom. E tem gente que diz e fala assim: eu não concordo. Quem escreveu a aliança e colocou os termos foi Cristo. Se você quer entrar na aliança com Cristo, você se sujeita à aliança, porque se você não se sujeita à aliança, você então está entrando em um relacionamento que você não vai conseguir caminhar. Tiago, ele diz aqui que nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós escolhemos a amizade do mundo. E aí a gente entra naquela coisa, não tem nada a ver, todo mundo faz, qual é o problema? Nós que estamos aqui hoje, pense você casado com uma pessoa, pense o seu cônjuge, dizendo para você, não tem nada a ver eu dormir com outra pessoa. Essa é a coisa mais normal do mundo. Você aceitaria isso? Seu marido ou sua esposa fazendo esse tipo de coisa? Ele diz, o meu pensamento é assim.
Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, em que todo mundo não está aceitando a verdade da Bíblia, está colocando essas coisas todas em xeque, em questão, dizendo isso não tem problema. E Tiago diz, vocês querem se tornar inimigos de Deus? Porque quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E aí Tiago diz que não é Deus que se torna o nosso inimigo. Deus não está vindo no nosso encalço para nos perseguir. A Bíblia diz que somos nós que levantamos uma inimizade contra o nosso Deus. Parte da gente. Somos nós que levantamos uma posição e somos nós, então, que estamos agora nos tornando inimigos de Deus por conta de uma conduta que nós estamos agindo em sermos amigos do mundo. A segunda coisa que Tiago fala para a igreja, porque quem não é casado com Cristo, vamos colocar assim só para a gente entender, não comete adultério com Cristo. Só comete adultério aquele que é casado. Essa palavra é para mim, é para você. E aí, irmãos, eu entendo que Deus está nos chamando para pular o nível, para aumentar o nível. Deus está nos chamando para passar de fase, para subirmos um pouco maior. Nós estamos entrando num momento delicado em que a verdade está sendo questionada. Estamos com tantas coisas aí, mas se o nosso coração é apto para isso, se nós entramos em uma aliança com Cristo, nós temos que ser coerentes com essa aliança. Daí a palavra para o mesmo que Deus quer fazer com a gente. Não adianta eu dizer que eu sou de Cristo se eu tenho uma atitude inconveniente. E a Bíblia está falando disso o tempo inteiro, sabe? E a palavra para nós é exatamente essa, que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa respeitar aquilo que o Senhor fala para a nossa vida, para que a gente entenda que nós estamos em um compromisso sério de casamento. Se nós fizermos um paralelo entre Paulo escrevendo aos Coríntios e Tiago escrevendo à igreja, nós encontramos aqui a mesma coisa. Quando Paulo confronta a igreja de Corinto, Tiago faz a mesma coisa. Qual que era o problema? Havia discriminação contra irmãos e irmãs. Lá em Corinto tinha esse problema. Tiago diz aqui, quando você está pronto, montou a sua mesa, e entra um irmão mais rico, você diz para esse cara que está sentado aqui, ei, vai lá para trás, some lá para o fundo, porque eu preciso dar o lugar de primazia. Tiago condena esse tipo de coisa. Havia um problema de difamação e calúnia uns contra os outros. Tiago levanta esse mesmo ponto. Se nós estamos em Cristo, devemos agir como Cristo agiu. Como é que nós ainda levantaremos difamação ou calúnia contra quem quer que seja? Então, é esse tipo de coisa que leva à idolatria, e essa idolatria leva a um adultério, e é sobre isso que Tiago está escrevendo, é sobre isso que Paulo falou, e é sobre isso que a gente precisa entender o comportamento que a gente tem. Havia aqui também, quando Tiago escreve, inveja, ciúmes e ambição egoísta. É a mesma coisa que estava vendo lá com os coríntios, um irmão levando o outro irmão na justiça, e Paulo dizendo, nós vamos julgar anjo, por que vocês estão brigando com essa bobagem aí? E Tiago fala no texto que nós lemos, o desejo e a busca dos seus próprios prazeres. Todas essas atividades aqui em Tiago apontam para o adultério. Tiago é um livro pequeno, são 5 ou 6 capítulos, se não me engano. Chega em casa essa noite, antes de dormir, leia, para ver o que é que a Bíblia está falando, o que é que Deus está falando para a gente. Irmãos, pelo carinho, pela bondade de Deus, Deus está dizendo assim, corrija a rota, corrija a aliança. Meu filho, minha filha, eu tenho ciúmes quando você não caminha integralmente comigo e não vive comigo como deveria viver. Deus está de novo falando, olha, eu quero que você seja exclusivamente meu, eu quero que você seja exclusivamente minha. E Deus, então, não está nos colocando em um ponto em que deixa esse tipo de coisa permitir, mas isso tem entrado no nosso meio. É aquele tipo de coisa, não, mas eu sou crente, mas eu posso fazer isso porque todo mundo faz. Olha, não importa o que todo mundo faz. Quem é pai, quem é mãe sabe aqui, se o nosso filho chega na nossa casa e diz assim, pai, mãe, eu vou levar uma calculadora com as respostas da prova para a minha escola, a gente vai falar, mas não vai fazer isso de jeito nenhum. Eu falo assim, qual que é o problema? Todo mundo faz. O que a gente responde para o nosso filho? Você já sabe, né? Você não é todo mundo. Deus está falando a mesma coisa para a gente essa noite. Você não é todo mundo. Você é meu filho, você é minha. E é isso que Deus quer conosco.
Tiago declara enfaticamente que o povo só queria para gastar em seus prazeres. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós formos viver para satisfazermos os prazeres da nossa vida, e os prazeres da nossa vida estão aliados à nossa alma, e são prazeres carnais, isso corresponde a pecado, isso é idolatria, é como nós estarmos adorando um outro Deus, virá sobre nós as consequências, e as consequências é que nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Então, amizade do mundo, inimizade contra Deus. Vamos agora para 1 João, o texto que fala para a gente sobre o mundo. 1 João, capítulo 2, o verso de número 16. João, capítulo 2, verso de número 16. Diz assim: pois tudo o que há no mundo, o que existe no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, diz que não provém do Pai, mas do mundo. A Bíblia está dizendo para a gente então que quem anda buscando a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, se torna inimigo de Deus e é adúltero. Se a gente for substituir um termo pelo outro, é exatamente isso que a Bíblia diz. Agora, eu peguei esse mesmo texto na versão A Mensagem. A versão A Mensagem diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o seu próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz a vontade de Deus, mas quem faz o que Deus quer, está garantido na eternidade. O texto bíblico, ele é muito claro para nós nesse aspecto. Irmãos, nós temos que dizer não para um monte de coisa que a nossa carne quer, mas é interessante que existe um fraquejo da nossa vida, né? A gente parece que vacila nessas horas, e a gente fala assim, não, mas o pecado, só que biblicamente não tem uma explicação cabível para isso. Paulo, falando sobre a graça, algumas pessoas entenderam errado e dizendo assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eles estavam dizendo assim, gente, vamos enfiar a cara no pecado, fazer os pecados mais escabrosos do mundo para que a graça venha de forma mais abundante. Mas Paulo diz para eles, ei, como que vocês vão viver no pecado? Vocês que já morreram no pecado. O que é o batismo? O batismo é o simbolismo do sepultamento da velha vida. E Paulo vem falando para o batismo. Todos vocês, quando foram batizados em Cristo Jesus. O batismo significa o sepultamento da velha vida. E quando você sai das águas, significa que agora você tem uma nova vida. A nova vida é a coerência que a palavra do mês Deus nos tem dado para que a gente ande nela. Coerência nos nossos atos, com os nossos gestos, com tudo aquilo que a gente faz. É isso que Deus está, de fato, trazendo para nós, irmãos, aqui na FAIRE. A gente tem declarado, ninguém fique para trás, nós estamos crescendo e passando de fase juntos. É um tempo que Deus está nos dando para a gente alinhar a nossa vida e a nossa caminhada. Não haja, de fato, entre nós, ninguém adúltero, no sentido do que a palavra diz aqui, para que a gente então caminhe e cresça, e a gente vá lá buscar aquilo que a gente tem. O mundo sempre vai colocar essas coisas. Irmãos, a minha carne sempre vai querer mais o pecado. Eu sempre vou amar a preguiça, vou amar as coisas fáceis. Isso para mim é algo natural, mas eu não sou mais um ser natural. Por isso que o envolvimento que a gente tem trazido é que nós somos um ser espiritual. E como ser espiritual, nós estamos querendo subir para uma fase maior. Lembre-se, Deus quer, deseja e tem paixão por aquilo que é melhor para você. Essa é a verdade que todos nós devemos estabelecer firme no nosso coração. Assim como nós entramos em um relacionamento e concordamos numa aliança, eu falo para os nossos adolescentes que aqui estão, prestem atenção nisso. A pessoa com a qual vocês irão fazer uma aliança irão se casar. Isso é importante, de fundamental para a vida de vocês, porque se não tiver concordância nessas coisas, o casamento de vocês não vai caminhar como exemplo daquele que a gente viu ali, né? Então, isso é crucial, porque o mundo
é como um amante extraordinariamente sedutor. As coisas do mundo nos seduzem. O pecado muitas vezes nos seduz. Como que começou a história do pecado? Estava Adão e Eva no jardim do Éden e vem ali uma sedução. Vocês poderiam ser igual a Deus. E Eva diz assim: como? Ah, Deus disse que você não pode fazer isso. Não! Deus falou que a gente pode comer de toda árvore, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas é porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Porque o dia que vocês comerem e souberem o que é o bem e o mal, vocês então poderão ser igual a Deus. É sempre sedutor, é sempre assim. A gente vai com aqueles olhos iludidos. Então, o mundo é como um amante sedutor que nos incita ao pecado para nos afastar de Deus. Nós queremos essas coisas, queremos ser bacanas e alegres. Na nossa juventude, quantas oportunidades a gente não tem? Não, vamos fumar aqui para ser igual a todo mundo, porque se eu chegar na escola fumando, eu vou ser um cara bacana, eu vou ser uma menina aceita por todo mundo, porque se eu não fizer isso, eu sou careta e vou ficar de lado, e ninguém vai querer fazer amizade comigo, e por aí vai. Começa assim com a droga, com as bebidas. Não, prova um pouquinho, não tem problema algum, você vai provando essas coisas, e aí então começa a vir a sedução, e a sedução em cada grau que a gente vai vivendo vem para os jovens vem a sedução do sexo. Eu na escola ser o maior conquistador das meninas, eu ser a menina mais desejada por todos, e querer que os homens se arrastem aos meus pés. Essa é a sedução do mundo, e o mundo é esse amante extremamente sedutor, tentando nos afastar de Deus. Quantos que entram por esse caminho e nunca mais voltam, tem o retorno da vida que Deus tem? Coerência. Nós que abraçamos a fé precisamos deixar isso de uma forma muito clara e deixar isso de uma forma muito pontual para a nossa vida. O mundo sempre vai te atrair e vai tentar fazer você entender que tudo aquilo que ele tem é muito melhor do que Deus tem para você. Ser crente é chato. É a mesma coisa. Vocês vão viver sempre tudo. Isso ninguém quer, isso ninguém dá conta. E aí a sedução vem. Ainda em Tiago, só que no capítulo 1, agora volte um pouquinho comigo, Tiago, capítulo 1, verso de número 16. Diz assim, Tiago 1,16: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Vou ler de novo. O texto diz o seguinte: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do mundo. Não está escrito isso aí em sua Bíblia? Não? Porque o mundo é sedutor. O mundo tenta trazer esse olhar de coisas boas e práticas, desejáveis para o que a gente quer. A cobiça dos olhos, aquilo que os nossos olhos desejam, aquilo que os nossos olhos veem, né? A gente consegue desnudar alguma coisa com o nosso olhar, tamanho é o nosso desejo, a impulsividade que a gente tem, as coisas que a gente quer. Mas a Bíblia está dizendo: não se deixe enganar, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. Irmãos, tudo aquilo que é bom vem de Deus, e você pode crer, tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que Deus fala que é bom, creia que é bom de fato, porque Deus não quer enganar ninguém. Todas as vezes que o mundo seduz e o mundo coloca atrás das grades, e o mundo leva para a prisão, e o mundo leva para a sepultura e para a morte, essas coisas acontecem assim. Quantas vezes a gente já ouviu o testemunho de alguém que está preso atrás das grades, e ele diz que alguém apareceu para mim, colocou uma raiva tão grande e me fez matar aquela pessoa, e depois essa coisa que aconteceu comigo foi embora. Você acha que o diabo fica preso numa cadeia com um cara que ele incitou a matar alguém para fazer com que a ira dele fosse satisfeita? Claro que não.
Aí o diabo o abandona depois que ele seduz, ele deixa. Depois que ele seduz e que a gente cai no pecado, ele vai embora e sobra para a gente. Irmãos, ninguém aqui tem desculpa de ficar vivendo uma vida medíocre, dizendo que não sabia, de entrar numa aliança errada. Ou nós, de fato, assumimos uma aliança com Deus e vivemos tudo aquilo que o Senhor nos dá, ou então nós seremos as pessoas infelizes, nos tornaremos inimigos de Deus e ficaremos vivendo de um modo inconstante. Ficaremos numa disputa, nada é bom. Uma semana a gente passa cheio de amores com Deus, na outra semana a gente passa caindo com o pecado, chorando, lamentando, se arrependendo. Porque quem é filho de Deus e peca, ele não fica bem, não é natural mais, não faz parte da nossa natureza. O pecado é algo antinatural. Quando pecamos, nos sentimos mal, nos sentimos sujos, nos sentimos imundos, queremos de fato que Deus faça alguma coisa na nossa vida. E quando entendemos isso, nós então pedimos perdão e acertamos com Deus. Mas a Bíblia deixa para a gente algumas asseverações. Voltando a Coríntios, eles diziam que aquele povo não havia arrependido. Paulo está dizendo assim: gente, foi desgastante para mim, mas eu vou ter que passar por tudo isso de novo, porque eu vou visitar vocês. E quando eu for visitar, eu não vou ter outra palavra. Vocês não se arrependeram da impureza sexual que vocês estavam cometendo, e eu vou ter que bater na mesma tecla de novo. Tiago, ele já é bem mais acentuado, ele chama e chega o povo de adúltero. Quem está buscando os prazeres do mundo é adúltero, está buscando satisfação própria. Interessante que ele diz: aquilo que vocês pedem nunca recebe. Por que não recebem? Porque vocês estão pedindo para gastar com seus prazeres. Nós vivemos em um mundo assim. Você merece ser feliz. Busque sua felicidade. Ah, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Pouco importa. Importa o que eu seja feliz. E aí, quando a gente vê 70, 80, 90 anos aqui em comparação com a eternidade, isso é nada. E muitas vezes jogamos fora a nossa eternidade para a busca de um prazer efêmero e passageiro. Queremos a aprovação, queremos a satisfação, queremos algo bom agora, e rápido, imediato. As coisas com Deus não funcionam assim. Nós entramos em uma aliança com Ele para vivermos uma vida séria. É o que Deus espera de nós. Sermos um homem e uma mulher de Deus. Lutamos com adversidades? É claro que nós lutamos. Ah, nós vivemos o tempo todo no auge? Não. Mas a palavra coerência é porque muitas vezes nós escolhemos deliberadamente o pecado e achamos que nada disso vai ter problema. E Paulo diz que existem muitos que estão fracos, doentes, e muitas vezes morrem precipitadamente, antes da hora, porque acharam que não tinha nada a ver, não tem problema, eu não concordo. Ninguém entra, irmãos, numa aliança sem antes colocarmos o trato e o acordo. Você não vende nada que você tem, seja o seu carro, sua casa, se você não colocar ali no papel. Olha, eu quero comprar o seu carro, não tem dinheiro, mas eu tenho uma moto. Você aceita a minha moto? Aceito. Então minha moto entra como 50%. O restante eu posso te pagar R$1.000 por mês. Você aceita? Aceito. Então está acordado. Não adianta, depois que a gente assina, o cara pega a minha moto no outro dia, vem e fala: me paga o resto que você deve. Não, nós fizemos uma aliança, nós fizemos um acordo. Esse filmezinho que eu passei para nós aqui é para que fique gravado na nossa cabeça. É uma cena até engraçada. No início da conversa, a Ângela pede comida para 3 pessoas e o seu marido fala assim: você está grávida? Eu estou achando que você vai ter um filho. E ela não entendendo: não vou, mas o menino está chegando, é um menino grande, era o ex-namorado da escola dela, era o outro que estava ali e etc. e tal. Irmãos, nós não podemos nos assentar com Deus e desejarmos as coisas que estão do nosso lado, desejarmos esses prazeres transitórios. Quando falamos sobre coerência, a Bíblia diz para a gente que a nossa caminhada tem que ser de acordo com a nova vida. Eu entendo que Deus nos chama novamente para andar e subir de nível, porque se você ainda está tendo algumas atitudes como essa, é para sair daqui dizendo: Senhor, muito obrigado por me alertar, porque eu não quero ficar fraco, não quero ficar doente, eu não quero morrer antes da hora. E eu queria ler com vocês o último texto ainda, Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo 3.
Verso 1 em diante diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo começa dando um conselho: busquem as coisas que são do alto. Tiago fala que toda boa dádiva vem do alto. O mundo são as coisas da terra, terreno, as coisas de baixo. Paulo diz: busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Verso de número 2 diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha o verso de número 3: pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Irmãos, olhem a palavra dizendo: quem se torna inimigo de Deus. Irmãos, como filhos de Deus, nós não queremos nos tornar inimigos de Deus, mas todas as vezes que nós estamos dando ouvido aos nossos prazeres, eu quero satisfazer a minha carne, embora isso não seja lícito, eu me torno inimigo de Deus. E a Bíblia é muito clara. O verso 6 diz: e por essas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Um homem que adultera ou uma mulher que adultera, não acha que eles ficarão ali vivendo aquela vida daquele jeito, entre aspas, desfrutando o melhor de dois mundos, sem que isso venha lhe causar qualquer outra coisa. O pecado traz as suas consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e tem crente morrendo antes da hora porque está desobedecendo a Deus conscientemente e achando que isso não tem problema. Paulo fala de uma forma muito clara: olha, é por essas coisas que vem a ira de Deus. Olha o verso de número 7, continue a leitura comigo. Olha: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Não tem problema algum a Ângela ter tido 3, 4, 5, 15, 20 ex-namorados. Mas a partir do momento que ela assume uma aliança com o seu marido, os seus ex-namorados ficam como ex-namorados. E a partir desse momento ela não pode ter nenhum mais. E não adianta ela falar assim: olha, eu já namorei com muita gente, você é meu preferido, mas eu não consigo ficar sem encontrar com meus ex-namorados. Não adianta a gente abraçar a fé, dizermos que somos cristãos, mas queremos sair aí fazendo as coisas que agradam a nossa vida, a nossa carne. Irmãos, porque a carne é um abismo que nunca será satisfeita. E é interessante, sabe por que as pessoas continuam pecando? Porque o diabo joga uma seta e diz assim: puxa vida, eu não podia fazer isso. Já que eu pequei e Deus agora não gosta mais de mim, eu vou continuar fazendo. O pecado é um abismo que chama outro pecado. Mas quando nós entendemos que nós somos uma noiva, que a Bíblia diz que Cristo veio adornar e arrumar essa noiva. A Bíblia diz que é Cristo quem purifica a sua noiva, é Cristo quem santifica. A Bíblia fala que Jesus já comprou um vestido de noiva para a sua noiva. A Bíblia diz que tudo aquilo que a noiva precisa já está pronto, próprio, para que essas coisas aconteçam. É chegado o momento da gente de fato viver e entender plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. O nosso passado, irmãos, é uma coisa que aconteceu. Verso de número 8, continue a leitura comigo. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador.
A Bíblia fala sobre despojar e sobre vestir. Se até então nós estávamos com roupas indignas, se estávamos tendo essas atitudes, que a Bíblia as cataloga como idolatria, e coloca isso como adultério, é a hora da gente subir de nível, a hora da gente deixar essas coisas para lá. E não adianta a gente falar, eu não dei conta, foi maior do que mim. Mentira! Eu prefiro acreditar na Bíblia. A Bíblia diz que o pecado não tem domínio. Pecado na vida do cristão é uma questão de escolha. Eu posso sair daqui e escolher pecar. Eu posso sair daqui conscientemente. Eu vou sair e ali fora eu vou pecar. Eu vou mexer com uma mulher, eu vou matar um homem, eu vou dar uma pedrada no carro, eu vou dar um tiro em alguém. Eu vou fazer isso porque eu quero. Não porque alguma coisa veio e eu não dei conta. Incoerência. Por isso que a palavra que Deus nos dá é a palavra sobre coerência. Coerência, coerência, coerência. O problema desse casal é que a aliança na cabeça de um não era o que era a aliança na cabeça de outro. Era um casamento que a gente chama de julgo desigual. Um pensa que pode tudo, o outro sabe que não pode nada. Isso não vai para frente. Isso vai dar em absolutamente nada. E eu queria terminar trazendo para a gente Tiago capítulo 4, verso número 5, que nós já lemos. Tiago diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Fortes ciúmes. Fortes ciúmes. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme. Todas as vezes que você se engraça para o lado do pecado, você está acreditando que o pecado é melhor do que aquilo que Deus pode te dar. Sabe qual foi o pecado de Eva? Eva acreditou mais no diabo do que em Deus. Porque Deus falou assim: não coma, porque no dia que você comer, você morrerá. O que Satanás falou para Eva? Você não morrerá. E às vezes a gente valida mais a mentira do que a verdade. O mundo é esse extremamente sedutor que vai querer nos levantar e nos separar de Deus. Mas talvez nessa noite o Senhor venha ministrar para nós essa palavra de coerência, para entender que Ele tem ciúme de nós. Não se engrace com mais ninguém. Você tem um Deus que te ama. E Ele não quer te dividir com mais ninguém. Absolutamente ninguém. Ele não quer abrir mão de você. Você é importante, é exclusivo. E o texto diz, olha, Ele tem fortes ciúmes. Irmãos, nós somos o objeto do alvo, do amor de Deus. Nós somos o ápice da criação. Eu comecei falando do Salmo 8, um pouco menor do que os anjos fomos criados, mas o Senhor nos coroou de glória e de honra. Já falei para vocês, os anjos pediram a Deus para pregar o Evangelho, e Deus disse não. E é simples. Por que um anjo não pode pregar o Evangelho? Porque a gente podia perguntar para o anjo: anjo, você arrependeu? Mudou de vida? E o anjo teria que calar a boca, ele deveria dizer não. Eu nunca me arrependi, eu não nasci de novo. Eu falo, então você está falando de uma coisa que você não conhece. Mas quando eu e você falamos sobre o amor de Deus, alguém pergunta, você de fato é uma nova criatura, você nasceu de novo? E o que nós dizemos? Sim. E ninguém pode contestar, porque nós passamos por uma experiência. E Deus se manifesta a nós, irmãos. Deus se revelou a nós. Deus está aqui falando conosco nessa noite. Nós somos a sua igreja. Nós somos a casa do Senhor, amados por Ele, guardados por Ele. Nós estamos focados nele e Ele tem ciúme de nós. Ele te ama tanto, Ele não quer te dividir com ninguém. E Ele não vai te dividir com ninguém. E eu entendo que nessa noite, talvez o que a gente precisa fazer de novo é estabelecer essa aliança com o Senhor e dizer: Senhor, olha, eu entendo bem esse princípio, eu entendo bem aquilo que o Senhor quer para mim,
Sabe, nós não vamos entrar em uma aliança com termos diferentes. Nós vamos entrar numa mesma aliança. A ceia que nós tomamos, ela fala sobre isso. Jesus manda que a gente pegue o cálice, e o cálice é o pacto, é o sangue da nova aliança que é feita conosco. Essa nova aliança, ela permanece, essa nova aliança, ela fica, essa nova aliança tem um poder transformador na nossa vida. E nós estamos em uma aliança, não em uma aliança com termos diferentes, mas uma aliança baseada na mesma coisa. Isso é coerência. Isso é de fato vivermos e assumirmos que somos cristãos. Não é o fato de colocarmos uma Bíblia debaixo do braço para que os outros vejam. Não é simplesmente declarar eu sou crente na escola para que os outros saibam. É como a gente vive no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Por isso Deus nos deu essa palavra, somos gratos a Ele por isso. Eu falei semana passada, se ainda estamos fracos, é porque deliberadamente nós estamos escolhendo romper a aliança, estamos escolhendo olhar para o lado, estamos escolhendo outra coisa. Mas essa é uma noite nossa, de igreja, de casa, da gente acertar com o Senhor. Eu queria que nós ficássemos de pé nessa hora. Eu queria que nós orássemos. E a primeira coisa que eu queria que nós orássemos é: Senhor, me mostra se eu estou sendo como a Ângela, que embora sendo filho e filha do Senhor, eu estou querendo também sentar com os meus ex. Eu estou querendo sentar com aquilo que um dia já fez parte da minha vida. Eu estou pensando num ex que eu tive, numa ex que eu tive. Eu estou pensando na droga que um dia eu cheirei. Eu estou pensando na bebida que um dia eu pus na boca. Eu estou pensando no cigarro. Eu estou pensando na prostituição. Eu estou pensando no vício que um dia eu tive no jogo. Eu estou pensando naquela proposta que me fizeram na escola. Eu estou pensando em alguma coisa. A gente precisa ser honesto e sincero para Deus e dizer: Senhor, olha, em nome de Jesus, eu quero colocar o meu coração diante do Senhor, e eu entendo que isso não é lícito. Então eu queria que nessa hora você fechasse seus olhos e orasse no seu lugar ao Senhor e peça: Senhor, sonda meu coração. Eu estou adulterando de alguma forma os princípios do Senhor. Senhor, eu estou barganhando uma aliança diferente. Eu estou querendo ter momentos de prazeres que vão contra aquilo que o Senhor tem para mim. Que o Senhor possa nessa hora sondar o nosso coração, sondar a nossa vida. Que o Senhor possa nos mostrar verdadeiramente como nós estamos caminhando. Se existe de fato alguma coisa que tem entristecido Deus, porque Deus tem ciúme de nós. E quando Deus tem ciúmes de nós, o que Ele quer falar, o que Ele quer mostrar é exatamente essa realidade. Ele não nos divide com mais ninguém, com nada. Ele diz: eu não abro mão de você, eu quero você 100%, não quero 90%, não quero 95%, eu não quero 99%, eu quero você pleno, cheio, completo, focado em mim. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós queremos adorar o Teu santo nome, nós queremos bendizer o Senhor, nós queremos Te engrandecer por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo na nossa vida. Pai, nós queremos adorar o Teu nome porque entendemos que o Senhor nos tem chamado para uma vida de compromisso, para uma vida coerente, para abraçarmos de fato a fé, para abraçarmos o Senhor, entendermos que somos exclusivamente Deus, que não há espaço de divisão entre nós e qualquer outra coisa. A Bíblia chama isso de adultério. Nós estamos em uma aliança íntima, plena, completa com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga clareza, porque a Bíblia diz que o Teu Espírito que em nós habita é que tem fortes ciúmes de nós, quando nós estamos amando os prazeres do mundo. Senhor, todos os dias nós somos tentados e somos seduzidos, mas nós queremos dizer não à tentação e não à sedução. Nós queremos
queremos permanecer íntegros, focados e voltados para o Senhor, íntegros, focados e voltados para a Tua Palavra, íntegros, vivendo uma fé genuína, vivendo um amor real e verdadeiro. Não queremos andar por aí fracos, doentes, não queremos que haja no nosso meio mortes prematuras. Queremos sim, ó Deus, encarar a Tua Palavra, encarar a Tua verdade, andar em legalidade, numa aliança. Nós queremos andar em um casamento estabelecido na Tua Palavra, nas regras que o Senhor tem colocado, em que Cristo Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Não nos assentaremos com Teu Filho Jesus e com mais ninguém, nós nos assentaremos somente com Ele. Queremos dar exclusividade com Ele, queremos renovar o nosso compromisso, queremos nessa noite renovar a nossa aliança, queremos dizer: somos Teus, Pai, exclusivamente Teus, nós fazemos parte do Teu corpo na face da terra. Por isso, na Fire, nós queremos subir de nível, queremos, Senhor, abandonar esses comportamentos que foram ditos aqui, queremos nos arrepender de atitudes e pecados, ó Deus, que não são leais à Tua Palavra. Queremos deixar isso de lado, queremos, Senhor, dizer que nós somos agora uma nova criatura, aliados e assumidos com o Senhor. Queremos de fato nos envolver com o Teu reino, queremos buscar em primeiro lugar, entendendo que as coisas que precisamos nos serão acrescentadas. Não queremos dar vazão, ó Deus, ao olhar do mundo, não queremos a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Nós queremos verdadeiramente ao Senhor e queremos verdadeiramente a Tua Palavra, porque isso sim é o que faz a diferença, isso é o que muda, é isso que constrange. E nessa noite o Senhor nos traz aqui para mudar a nossa vida, para nos levar a experimentarmos verdadeiramente um compromisso contigo. Não seremos envergonhados, não ficaremos no meio do caminho, nós caminharemos, avançaremos e nós progrediremos na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor fala para nós de coerência, o Senhor trata conosco dessa forma. E assim então, Pai, nós queremos crescer, assim nós queremos caminhar, assim nós queremos desfrutar desse relacionamento sem culpa. Não nos tornaremos inimigos do Senhor. Dizemos não à amizade do mundo e dizemos sim àquilo que o Senhor tem preparado para nós. E assim então viveremos, e assim então glorificaremos o Teu nome, e assim então nós fazemos isso agradecidos no nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Isso é uma realidade plena do chamado de Deus para todos nós. Vida plena, vida abundante, vida coerente. Irmãos, Deus te ama tanto. E esse é o recado que Ele tem para nos dar nessa noite. Do seu amor, do seu favor, mas que Ele tem ciúme. Guarde isso. Ele não te divide com ninguém. Não flerte com o pecado, porque isso é adultério para com o Senhor. E Ele quer que você continue firme, olhando para Ele, vendo tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Aleluia. Como hoje é Dia das Mães, nós já oramos e abençoamos aqui. Queria chamar aqui a Leonita, que as nossas crianças ainda terão a Luciene, não sei quem vai conduzir. Boa noite, irmãos. A gente vai estar fazendo uma apresentação agora, e aí eu gostaria que você recebesse de casa, tá? E a mãe que não está aqui, você tem que também. Soñada por
como esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou me esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. E agora também nós vamos passar uma homenagem para as mães das crianças e também dos adolescentes, tá bem? Então receba com carinho. Muito obrigada por por mais que a gente tenha várias, mas chegamos a dizer E você ama sua mãe? Sim. Ama muito? Sim. Muito? Sim. Mãe, posso me para agradecer por tudo que você faz, você é sempre me ajudando nas coisas que eu preciso, eu ajudo todas as pessoas. Te amo de coração muito e feliz Dia das Mães. Eu te amo, mãe. Obrigado por sempre estar comigo e me ajudar no que preciso.
Você é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu queria parabenizar porque você é uma mãe incrível na minha vida, vem ajudando cada vez mais e mesmo com os meus erros, a gente vem crescendo na família e obrigada por ir em cada lugar comigo e me ajudando também. Eu também queria agradecer pela sua força de vontade que você tem na sua vida e compartilhar. Muito bem, assim então nós terminamos a nossa reunião, louvamos a Deus pelas mães, fizemos um cantinho ali para você sair, bater uma foto, senta ali na cadeira, as nossas queridas líderes colocaram ali um lugar bonito para você guardar de recordação. Nós teremos, em comemoração do Dia das Mães, uma salada de frutas que foi preparada ali para você também forrar o estômago. Como todo mundo comeu muita coisa hoje, então fizemos a escolha de uma saladinha de frutas para não pesar, né? Que o Senhor te abençoe, que coerência continue sendo na nossa vida uma marca, um selo para que a gente viva isso plenamente. Que Deus te abençoe, uma boa semana a todos, graça e paz.